Salve, salve, galera! Nessa aula eu vou te ensinar como se determina o período de um pêndulo simples. Bem, a base para a gente poder fazer isso nada mais é do que um sistema de pêndulo cônico, em que eu vou ter exatamente um corpinho oscilando de um lado para o outro, formato de chapéuzinho, formato de cone, mantendo sempre um ângulo de inclinação que eu vou chamar de ângulo θ. Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte: se esse ângulo for constante, automaticamente eu estou indicando para você que o movimento que esse pêndulo está realizando é um movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade tangente dele é uma constante. Entendendo dessa forma, eu vou representar o sistema dinâmico. Quais são as forças que agem nele? Bem, sobre essa bolinha, eu tenho exatamente uma resultante chamada de uma força chamada de força-peso. O fio vai esticar. Sobre esse fio eu vou ter uma força chamada de tração, tá aqui bonitinha. E a soma dessas forças, agora sim a resultante, certo? Nós vamos chamá-la de resultante centrípeta. E ela sempre aponta para o centro da minha circunferência. Feito isso, eu vou representar novamente os vetores de forma a observá-los um pouquinho diferente. Eu tenho aqui então a minha tração, eu tenho a minha força peso, e somando esses vetores, eu vou ter uma resultante chamada de resultante do tipo centrípeta. Bem, eu tenho um ângulo de inclinação aqui, determinado entre a vertical e a diagonal. Nesse caso, a vertical está sendo representada pela força-peso. Então, o ângulo fica sendo, nesse caso, o ângulo θ, formado entre o peso e a tração. Se a minha intenção é encontrar o período, eu tenho que pensar qual dessas forças ou dessas relações possui dentro de si, quando eu for abrindo, desenvolvendo, qual delas possui um período? Bem, tração nem possui equação própria nesse momento. Peso é massa-gravidade. A única que possui alguma função de período é a resultante centrípeta, que está relacionada com a aceleração centrípeta, que por sua vez tem funções da velocidade. E aí eu posso encontrar um período ali dentro. Então ela tem que estar presente. Para que eu tenha funções que eu conheço, vou trabalhar com função tangente. Então, tangente do ângulo θ é coca. Logo, a tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto ao ângulo θ, resultante centrípeta, adjacente ao peso. Eu sei que resultante centrípeta é massa, aceleração centrípeta, e que o peso é a massa-gravidade. Já aproveitando, vou cortar massa com a massa. Então, ó, já era. Eu digo então que a tangente desse ângulo θ nada mais é do que aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado pelo raio, dividido pela gravidade. Já vou fazer aqui os meios pelos extremos, Então, um G é como se tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, fica V ao quadrado vezes 1, R vezes G. Eu tenho, então, que a tangente do meu ângulo θ nada mais é do que V ao quadrado sobre raio vezes a gravidade. Lembrando que tangente nada mais é do que coca. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. Vou segurar essa função um pouquinho para não ficar muito apertada aqui na minha lousa. Vou jogar para lá. Só que eu já te canto a bola. Nesse momento, eu vou buscar o cateto oposto e o cateto adjacente para comparar a minha relação anterior. Só que dessa vez eu vou comparar com as dimensões. Então, eu entendo que esse fio que está aqui tem um certo comprimento L. Eu entendo que essa distância que eu tenho da bolinha até esse ponto aqui é o raio da minha circunferência. Logo, a altura se tornaria um cateto adjacente. E pela função cosseno do ângulo θ, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, me leva a interpretar que o cateto adjacente é a altura. A hipotenusa é o tamanho do fio, comprimento L. Multiplicando em cruz,
A altura pode ser escrita como sendo L cosseno do ângulo θ. Então, já busquei uma função adjacente aqui para minha altura. Reescrevendo, cateto oposto ao ângulo θ é o raio e o adjacente L cosseno. Então, continuando aqui em cima, eu posso falar para você que raio, cateto oposto, está para cateto adjacente, L cosseno, assim como velocidade. Bem, velocidade eu posso também mudar agora. Se eu quiser, poderia esperar um pouquinho mais, mas já vou substituir. Eu posso colocar como sendo 2πr dividido pelo período. Tudo elevado ao quadrado, hein? Esqueci do quadrado aqui. Dividido por r vezes g. Já vou aproveitar, multiplicar aqui. Logo eu vou ficar com r vezes r ao quadrado, vezes a gravidade, igual L cosseno. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, π quadrado. R ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado. Mais uma vez, vou simplificar o meu sistema. Vou cortar esse r quadrado com esse r quadrado. Vou multiplicar em cruz. Logo eu vou ter t quadrado vezes g. Então eu vou ter t ao quadrado vezes g é igual a 4π ao quadrado vezes L cosseno do ângulo θ. Como eu quero o período, eu vou passar a gravidade que está multiplicando para lá. Então ela passa dividindo. Logo o período ao quadrado é igual a 4π quadrado L cosseno de θ. Dividido por G. Já vou aproveitar nessa linha mesmo, que eu estou aqui, passei dividindo, e já vou passar esse quadrado para lá também. Pronto. Então vai ficar aqui, t é igual a raiz quadrada de 4π ao quadrado L cosseno de θ sobre G. Posso escrever agora que o período é igual a 4, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de π quadrado, π. Raiz quadrada de L cosseno do ângulo θ dividido por G. Vou escrever aqui do lado. Para valores de θ menores ou iguais a 10 graus, maiores ou iguais a 0, temos que o cosseno desse ângulo é aproximadamente 1. Então, o meu pêndulo simples, que foi um sistema criado, desenvolvido, testado, experimentado por Fourier, na verdade, ele desenvolveu a partir de pequenos ângulos, no máximo de 10 graus, para poder observar essa situação. E se o cosseno vale 1, eu posso escrever a minha relação final entendendo que o período de um pêndulo simples é dada pela função raiz quadrada do comprimento do fio dividido pela gravidade. Bem, essa é uma função muito importante, muito solicitada nos principais vestibulares deste país, certo? Então pode ficar esperto, pode guardar. Já vou ter que guardar tudo isso? Não! Eu quis te mostrar a definição, de onde vem, como se monta. Entender o sistema inicial, trigonométrico, entender o sistema dinâmico, sim, isso é muito importante que você saiba, porque pode ser solicitado em outras questões que não tem nada a ver com isso, mas pode ser solicitado, então ter esse conhecimento é importante. Agora, saber contar tudo isso, não. Só tem que lembrar a função final e duas coisas, que o período, ele depende, primeiro, do comprimento do fio, segundo, da aceleração gravitacional. Isso quer dizer, primeiro, alguns ainda confundem, período é o tempo de oscilação completo. Então, sempre assimila com uma volta na circunferência. Então, cada vez que eu fizer isso aqui, meia volta
uma volta. Meia volta, uma volta. Meia volta, uma volta. Meia volta, uma volta. Então, meio período, um período. Meio, metade, inteiro. Metade, inteiro. Então, para eu poder ter um período, um plano simples, eu tenho que ir até do outro lado e retornar. Quando eu faço isso, eu tenho um período. No caso de um relógio de pêndulo, por exemplo, cada vez que o relógio faz tic-tac, o ponteiro dele mexe um segundo. Então é assim, tipo, tique 1, tique 2, tique 3, tique 4. Então, certo? Ou tic-tac, tic-tac. O que eu tenho? Que o período de um pêndulo simples, de um relógio de pêndulo, é de cerca de 2 segundos. Um segundo para ir, um segundo para voltar. Se eu deixar ele mais comprido, aumentar o comprimento, o período vai demorar mais. O meu relógio não entende isso, ele só conta que cada vez que ele faz tic-tac, foi o pêndulo indo e voltando. Só isso que ele entende. Ele não conta o tempo terrestre e o tempo humano, não é nada disso. Tá? Então o que acontece nesse caso? Se eu deixo o pêndulo bem comprido, ele vai demorar mais, ele vai fazer tic-tac, tic-tac, que é meu relógio, tic-tac, tic-tac, meu relógio vai atrasar. Deixar o período muito grande significa que o relógio atrasa. Agora, se eu deixar ele curtinho, ele vai fazer o quê? Tic-tac, 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 tic-tac. Aí ele tic-tac, 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 fica rápido. Ter um período pequeno significa ter, nesse caso, um relógio que vai adiantar. Ele vai adiantar. Então, quanto maior eu deixar o período, mais o relógio atrasa. Quanto menor eu deixar o período, mais ele adianta. Cuidado com isso, tá bom? E a gravidade é um quociente. Então, quanto maior for a gravidade, maior o divisor. Quanto maior o divisor, menor fica o meu período, né? Então, se eu levo para a Lua, que a gravidade é pequena, o divisor é pequeno. Se o divisor é pequeno, logo o período fica grande. Lá o relógio atrasa. Então, o relógio que funcionaria aqui na Terra, o relógio de pêndulo, quando levado para a Lua, ele tende a atrasar. Isso você tem que saber. Essas funções de atraso, adianto aí, na questão do relógio do pêndulo. Isso é fundamental. Essa relação comprimento, aceleração gravitacional. Função base. Isso eu tenho que saber. Isso aqui foi só para te mostrar de onde veio, caso você tenha curiosidade. Ok? Galera, então eu espero que você tenha entendido. Na sequência, eu vou falar do sistema massa-mola. Fica tranquilo, não vou fazer toda a definição novamente. Vou usar essa mesma base aqui, só vou mudar a relação, lógico. Em vez de utilizar resultante centrípeta, às vezes, até que a resultante centrípeta ainda seria a mesma para a base da definição, né? Só que usaria força elástica, né? Seria a nossa base fundamental aí nesse caso. Mas, enfim, eu não vou passar tudo isso novamente, já vou direto para a função e vou te mostrar as partes importantes em um sistema massa-mola. No período de um sistema massa-mola, é importante que você entenda as funções principais. Uma das primeiras coisas que eu quero comentar com você é, lógico, se eu estou pensando num sistema oscilatório, cuja base é uma mola, um corpo elástico, eu estou pensando em força elástica. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar exatamente é que quando a mola estiver contraída, ela vai receber uma força, e essa força, no caso, é uma força do tipo elástica, ou também conhecida como força de Hooke, a famosa Kx, né? Constante elástica, que é a dureza da mola, devido à deformação que a mola sofreu. Cheguei no ponto zero, não tenho força elástica, a mola esticou, faço força para retornar ao tamanho original. Lembre que força elástica nada mais é do que uma força restituidora. Ou seja, o sistema tende a retornar ao tamanho original, ponto zero. Isso seria a relação base. E não importa se eu estou trabalhando com o corpo na horizontal, na vertical ou na diagonal. A posição não influencia. O que relaciona exatamente com o sistema de período massa-mola, o nome já está dizendo para você. Seria massa e a constante elástica, que é a única característica que também é na mola. Logo, o período pode ser escrito como sendo 2π raiz quadrada de massa mola. Massa mola, tá vendo, galera? Então, massa mola. Dessa forma, o que é importante aqui? O que é uma relação primordial, eu diria, que você tem que entender? Que o que influencia no movimento não é a posição, e sim a massa do corpo que está presa ali e a dureza da mola, a constante elástica. São as duas únicas funções que importam. Quanto maior a massa,
mais demorado, maior fica o período. Se o período é longo, num relógio, por exemplo, atrasa. Constante. Quanto maior a constante, maior o divisor. Divisor grande, período pequeno. Período pequeno, relógio rápido, relógio adianta. Uma outra função que andou sendo colocada não é a função base, mas uma substituição. Talvez para testar se você presta atenção, ou se você lembra dos estudos de movimento circular, já que eles estão muito correlacionados. Foi a questão de passar o 2π para cá e gerar uma função. Período igual a 2, período sobre 2π é igual a raiz quadrada de mk. Não tem uma equação que é período por 2π, mas tem uma ao contrário. Tem uma função matemática que nós estudamos, que ela fala que a velocidade angular ela é dada por 2π pelo período. Recentemente eu peguei uma uma resolução de um problema, em que o cara tinha que interpretar que isso aqui é o inverso daquela função. Logo, se ele invertesse tudo, ele ficaria com 2π sobre t igual a raiz quadrada de inverte k sobre m. Mas agora posso fazer isso? Sim, pode, sem problema. E aí eu posso trocar que 2π pelo período seria a velocidade angular. E no caso do problema, a pergunta estava relacionada à velocidade angular. A pessoa que interpretava isso no problema, de cara já calava o problema. A pessoa que não interpretava isso tinha que fazer mais cálculos, tinha um trabalho maior para poder chegar na função. Bem, essa daqui foi uma das funções que eu vi sendo relacionadas com os vestibulares mais recentes, tá? Lógico, isso aqui não é uma equação, é uma transformação, uma modificação, uma associação de equações para demonstrar para você possibilidades, já que elas são N. Se fosse demonstrar todas para você aqui, a gente ficaria tentando processar, analisar ponto a ponto. Não é essa a ideia. A ideia é que você veja o conteúdo e a partir de outros que você também já estudou, você começa a gerar essa relação, esse elo, né? Galera, então, esse é o sistema massa-mola. Lembra que importa o sistema é massa-mola. A massa do corpo que está preso é a constante elástica. É isso que influencia no período desse tipo de sistema e não a posição. Top? Galera, espero que vocês tenham entendido. Curtiu aí a relação dos períodos? Dá aquele joia. Entendeu legal? Manda aquela mensagem pra gente. Fortalece aí nosso canal, tá? Dá aquele joinha, ativa o sininho. Tô sempre colocando vídeos novos para te ajudar, para você poder melhorar. Tem algum comentário que queira fazer? Manda pra mim. Sempre será muito bem-vindo. Galera, espero que você tenha entendido. Lembre-se sempre que o Hulk esmaga e que você esmaga no vestibular.